Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do Senhor Jesus para o seu coração e para a sua vida neste momento. Estamos gravando esse vídeo para dar o início nos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical para o terceiro trimestre do ano de 2020. Eu sou a irmã Miriam Lima, esposa do pastor Marcos Lima, pastor da Assembleia de Deus Ebenezer em Olaria. E é um grande prazer estar com você durante o estudo da Palavra de Deus. Nós estaremos estudando durante este trimestre por meio da revista da Escola Bíblica Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa revista, ela tem conteúdo trimestral, se desenvolve ao longo de 13 lições e o pastor comentarista é o pastor Douglas Batista. Ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Não tenho dúvida, meus queridos, de que Deus há de nos ensinar muito ao longo do estudo destas preciosas lições. O tema deste trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Será um estudo feito e um tema que será abordado por meio do estudo da carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho algumas recomendações. A primeira é que, se você puder, será uma bênção se você adquirir a revista do aluno da CPAD. E a outra recomendação é que ao longo da lição nós vamos mencionando alguns versículos, algumas referências bíblicas. Então, se você tiver interesse de estudar um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais no estudo, a sugestão que eu dou é que você, na hora em que o versículo bíblico for mencionado, você dá uma pausa no vídeo, pegue a sua Bíblia, verifique, localize esse versículo ali na Bíblia e acompanhe o estudo da lição com a leitura da referência bíblica, tá bom? Isso com certeza vai te ajudar bastante neste lindo e maravilhoso aprendizado. Bom, a lição número 1, que é a que dá uma visão panorâmica e introdutória à carta de Paulo aos Efésios, tem o seguinte título: Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O texto áureo da lição está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que nos diz assim: A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da lição nos ensina que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Que verdade prática maravilhosa, né? Que vem trazendo para nós, nos lembrando a grande responsabilidade como igreja de cumprirmos o propósito para o qual fomos estabelecidos aqui na terra. Qual o propósito de Deus para a igreja? Por que Deus fundou a igreja? Porque o que Deus quer de nós como igreja? Então, nós estaremos meditando e aprendendo sobre tudo isso ao longo destas lições maravilhosas sobre a carta de Paulo aos Efésios. A lição nos traz 2 textos bíblicos para a leitura bíblica em classe. A primeira referência está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e a segunda referência está em Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Eu vou fazer a leitura somente da primeira referência, que é Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. Nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Esta lição tem um objetivo geral, que é de mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Esta epístola é muito pequenininha, ela só tem 6 capítulos, mas ela é grandiosa, é maravilhosa, ela é plena, como toda a palavra de Deus.
ela é chamada da coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, e ela nos leva à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Como eu disse, é uma epístola pequenininha, ela tem 6 capítulos e ela pode ser dividida ao meio. Do primeiro capítulo ao terceiro, ela nos traz verdades teológicas a respeito da redenção. E do capítulo 4 ao 6º, ela nos traz ensinamentos sobre a prática da vida cristã. Que coisa maravilhosa, né? Teologia sobre a redenção em Cristo, e depois, nos 3 últimos capítulos, ela nos traz conselhos práticos. A palavra de Deus nos ensinando a ter uma vida cristã saudável, abençoada e abundante. Glórias a Deus pela sua palavra. Esta lição ela tem 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a autoria e a data da epístola. No segundo, nós vamos falar sobre para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E no terceiro tópico, nós estaremos estudando sobre o propósito da escrita e a mensagem contida nesta carta. Tá ok, queridos? No primeiro tópico, a autoria da carta. O autor da carta aos Efésios é Paulo. Ele mesmo se identifica no versículo 1 do primeiro capítulo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele já dá a introdução na epístola dizendo quem que está escrevendo, quem que está enviando aquela carta, né? Quem é o escritor da carta? Ele mesmo se identifica. E o interessante aqui, o comentarista nos traz uma colocação bem interessante sobre o significado do nome Paulo e sobre o significado do nome Saulo. Há quem diga e há quem acredite até que Paulo teve o nome transformado ao se converter. Se chamava Paulo, e há quem diga inclusive o seguinte: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. A Bíblia não nos traz esta colocação. A Bíblia nos deixa claro que Paulo tinha 2 nomes, o que não era incomum para aquele momento, para aquela época. Ele tanto tinha o nome de Saulo, como tinha o nome de Paulo também. Saulo era um nome hebraico e Paulo era um nome romano. O que a Bíblia diz, que deixa bem claro, no capítulo 13, no versículo 9 do livro de Atos, é que Saulo, também chamado Paulo. Então ele era chamado dos 2 nomes. O marco ali entre essa utilização somente do nome Paulo em todas as epístolas que ele escreveu, porque em todas as epístolas de Paulo ele se identifica como Paulo mesmo, ele não utiliza o nome Saulo. E o marco para que dali para frente ele só utilizasse o nome Paulo, nós podemos pensar que o que justifica isso é o próprio chamado na vida de Paulo, porque até se converter, ele sendo da linhagem religiosa judaica dos fariseus, que era muito radical, ele utilizava o nome hebraico. E ao se converter e tendo o chamado da parte de Deus para pregar aos gentios, tendo ele, além de ser um judeu, ele tinha também uma cidadania romana, ele possuía um nome romano. Então, é coerente que ele passasse a utilizar o nome Paulo para facilitar o trato, a comunicação com os gentios, que eram o alvo do seu chamado, né? Ele foi chamado para pregar aos gentios, ele foi chamado para pregar aos não-judeus. Então, ele é compreensível que ele passasse a usar só o nome de Paulo. E assim ele se identifica não só na carta aos Efésios, mas nas outras cartas também que são de sua autoria. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo.
E outra observação muito interessante é o significado de Saulo. Saulo significa solicitado. Pode ter sido, sendo ele da tribo de Benjamim, e sendo o primeiro rei de Israel, Saul, também da tribo de Benjamim, é bem possível que o nome Saulo tenha sido dado a ele em homenagem ao primeiro rei de Israel. Por que não? Pode ser que isso tenha acontecido. E é nome bem próprio mesmo para Saul, porque Saul, sendo rei de Israel, foi o atendimento de Deus a um pedido do povo para que Deus desse ao povo um rei sobre ele. Então, Saulo significa solicitado, é um nome bem propício para aquilo que aconteceu quando foi dado a Israel seu primeiro rei. Já o significado para Paulo é pequeno, o que também tem muito sentido quando olhamos para a conversão desse homem de Deus. Ele, ao se converter, irmãos, ele abriu mão de muita coisa, ele abriu mão de toda a tradição judaica que ele possuía, ele era muito bem conceituado entre os judeus fariseus, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, então ele tinha um conceito muito alto dentro da religiosidade dos judeus. E ele abriu mão de tudo isso quando se converteu a Cristo. Quando ele se identifica nas cartas, aí eu penso aqui com os meus botões, é um pensamento meu, quando ele se identifica nas cartas como Paulo, eu penso assim, eu vejo assim, ele lembra a ele mesmo o quanto ele é pequeno. E o quanto o evangelho é grande, é maravilhoso. O quanto o chamado de Deus na vida dele é grande, é maravilhoso. E o quanto ele é pequeno. Ele faz lembrar a si, ele pode estar fazendo lembrar a si a sua pequenez. E assim nós temos que ser. Nós estamos lidando aqui com coisas grandes. Estamos aqui estudando a palavra de Deus. Estamos aqui lidando com as coisas de Deus, com o reino de Deus, a despeito de sermos tão pequenos, né? Tão sem capacidade para realizar as coisas de Deus. Mas Deus vem, pega a nossa pequenez e nos usa, nos abençoa, nos dá essa grande honra. Então a gente faz essa analogia e penso eu aqui com os meus botões, né? Possivelmente ele usa o nome de Paulo, além de ter a facilitação de tratar com os gentios, os não-judeus, ele também traz a memória a si, deixa muito claro que aquele que está trazendo aquela palavra é um pequeno, é um servo, é um pequeno na mão de Deus, né? Glórias a Deus, que coisa maravilhosa. Ele também faz uma assinatura apostólica nesse versículo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Quando Paulo abre esta carta, dizendo que ele está ali pela vontade de Deus, ele pode estar querendo dizer o seguinte: o que vai ser dito aqui nesta carta não vem da minha vontade, vem da vontade de Deus. O que vai ser escrito aqui não é o que eu estou querendo dizer, mas é o que Deus está querendo dizer. Então, logo na abertura da carta, ele faz essa assinatura apostólica. Também deixa claro nesta carta que ele estava preso enquanto a escrevia. Ele menciona em Efésios 3:1 que ele é o prisioneiro de Jesus Cristo. Ele menciona em Efésios 4:1 que ele é o preso do Senhor. E ele menciona em Efésios 6:20 que ele é o embaixador em cadeias. Então, esta carta de Paulo aos Efésios, ela entra no rol de cartas que Paulo escreveu quando estava na prisão. A data dessa escrita, a data em que essa carta foi feita, possivelmente foi entre os anos 61 e 62 depois de Cristo, porque esta carta foi escrita após a terceira viagem missionária de Paulo. E se nós formos ali acompanhar essa cronologia, ele ficou 2 anos preso após a terceira viagem missionária. E possivelmente nesses 2 anos ele escreveu a carta aos Efésios, por volta então de 61, 62 depois de Cristo.
O tópico 2, ele trata dos destinatários. Essa carta vai para a cidade de Éfeso, a lição fala sobre a cidade. Essa carta vai para a igreja de Éfeso, a lição também trata sobre isso. E a lição também trata sobre a religiosidade de Éfeso. Como cidade, ela era uma grande metrópole. Poderia ser considerada assim, uma metrópole, porque ela possuía cerca de 500 mil habitantes. Era um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Tinha um porto, e o que dá a entender que o comércio ali, através da navegação, também era muito ativo, era muito importante para a cidade. E o aspecto interessante, ela possuía o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Era o maior anfiteatro do mundo na época. Então era uma grande cidade. Quanto à religiosidade em Éfeso, ali, meus queridos, existia o templo a Ártemis, que era uma deusa da mitologia. Ártemis, que era uma deusa da mitologia, também chamada Diana. E esse templo, ele era visitado por muitas pessoas que iam a Éfeso. Então, a questão da religiosidade também estava muito ligada à questão econômica da cidade. O turismo para a visita ao templo de Diana era um turismo importante economicamente para a cidade de Éfeso. Junto a este turismo, tinha também uma outra atividade econômica importante ligada à religiosidade, que era a confecção pelos artesãos de nichos ou estátuas da deusa Diana. Então, Ártemis era reproduzida em nichos, em estátuas, e isso também gerava um lucro importante para os artesãos daquela cidade. O livro de Atos, no capítulo 19, nos relata um momento bem dramático na vida de Paulo e na vida dos irmãos que estavam ali em Éfeso, num determinado momento em que um artesão, ele se revolta contra a pregação do evangelho, se revolta contra Paulo, dizendo que a pregação que estava sendo feita ali estava acabando com o ofício deles e estava inclusive correndo o risco de desacreditar a deusa deles ali, que era adorada por todos. Houve ali um grande rebuliço, uma grande revolta na cidade, e mais uma vez o Senhor deu livramento ali ao servo do Senhor naquele local. Mas houve uma revolta religiosa por conta também de motivos econômicos, não é? Então, era uma cidade grande, uma cidade importante, era uma cidade de grande movimento comercial, de grande visitação turística, tinha um aspecto religioso muito forte, muito importante, que afetava inclusive ali as pessoas dos arredores ali daquela área, o que também oferecia resistência espiritual à pregação do evangelho. É claro, a gente entende isso perfeitamente. Com relação à igreja de Éfeso, Paulo, ele evangelizou a cidade e ali os seus arredores durante 3 anos. O Atos capítulo 20 mostra isso. Quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos que tinham sido batizados no batismo de João. E Paulo menciona para eles o batismo no Espírito Santo. Eles dizem que não têm conhecimento disso e acontece ali algo maravilhoso quando Deus batiza aqueles irmãos, aqueles discípulos com o Espírito Santo. Então os irmãos ali, a igreja ali representada é revestida com o poder de Deus e glórias a Deus por isso, o Senhor continua abençoando a sua obra ali naquele lugar. Ele prega por 3 meses na sinagoga para os judeus. Há conversões, sim, mas há também pessoas que não aceitam a palavra do Senhor, não aceitam o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo sai dali, aqueles judeus resistiram, Paulo sai dali e começa a pregar para os gentios num salão alugado na escola de Tirano. Então, irmãos, a obra de Deus se estabelece em Éfeso
cresce em Éfeso, Deus faz milagres e maravilhas. A Bíblia relata que inclusive lenços e aventais do apóstolo eram usados na cura de enfermos e expulsão de demônios. Tamanho poder de Deus que Deus derramava na obra que estava sendo feita ali naquele lugar. Líderes importantes também passaram por ali. Apolo, Priscila e Áquila, que foram instrutores, né, abençoaram, ensinando Apolo, Timóteo, e há também o entendimento de que João também passou e fez parte da liderança ali daquela igreja. Então, assim era a cidade de Éfeso, tinha uma religiosidade importante e assim era a igreja que tinha ali sido estabelecida. Deus teve um propósito na carta de Paulo aos Efésios. O propósito era apontar soluções para determinadas questões. Algumas delas, por exemplo, muitos dos gentios novos convertidos ali ainda eram adeptos de práticas de magias, de esoterismos ligadas ao mundo helênico. Então Paulo, na sua carta, no capítulo 1, versículos 20 ao 22, ele fala de Jesus Cristo como soberano, aquele que está sobre potestades, aquele que está sobre tudo e sobre todos, governando tudo. E deixa claro que os crentes têm que estar ligados somente ao Senhor. E essas questões de magias, de esoterismos, realmente não podem ser praticadas por aqueles que agora serviam ao Senhor. Outro problema que havia era um problema ligado à imoralidade, às bebedeiras, aos maus hábitos, má conduta trazida de uma vida anterior a Cristo. E aí Paulo vem no capítulo 2, versículos de 1 a 10, e Deus usa Paulo para dizer que aquela vida dissoluta deve ficar para trás. Aquilo que desagradava a Deus agora não podia mais ser praticado. Os crentes em Cristo, as novas criaturas, deviam ter uma vida diferente dali para frente. E outra preocupação também era a desunião que afetava o relacionamento entre judeus e gentios convertidos na igreja de Éfeso. Então, Paulo traz o texto do capítulo 2, versículos 11 ao 18, onde ele diz especificamente no versículo 14, que dos povos o Senhor Jesus fez um povo só e tirou aquela divisão que havia, aquela barreira que havia, jogando por terra toda a inimizade. Então, o Senhor trazia essa realidade por meio dessa carta para os crentes e atendia a essas necessidades da igreja. Eram múltiplas necessidades numa perspectiva pastoral. Era, sim, uma carta também pastoral. A mensagem trazia duas temáticas: a temática de Jesus Cristo como cabeça e a igreja como corpo de Cristo. Cristo como cabeça em Efésios 1, 22, você por favor confira aí na sua Bíblia, e a igreja como corpo em Efésios capítulo 1, versículo 23. Queridos irmãos, esta é um resumo, é uma apresentação muito breve, é uma introdução e uma visão pequena, mas panorâmica do que Deus quis falar à igreja por meio do apóstolo Paulo. Nós vamos estar estudando sobre a igreja eleita, que é o tema desse trimestre, ao longo das outras lições, né? Na ministração das outras lições feitas pelos outros professores da nossa igreja, e com certeza estaremos aprendendo muito sobre a maravilhosa palavra de Deus. Foi um prazer ministrar essa aula para você. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.